Olá, bem-vindos a mais um programa Canal do Empreendedor. O programa que traz a você, semanalmente, as melhores notícias, as novidades, tudo o que há de melhor no mundo dos negócios, do empreendedorismo, nas ações da nossa região, da nossa cidade. Aqui, toda a nossa região da Baixada Santista é composta por empresários, empreendedores, pessoas que buscam sempre fazer o seu melhor e que se destacam em cada área de atuação. E hoje, para nos ajudar aqui a conduzir o programa Canal do Empreendedor, nós trouxemos uma pessoa muito dedicada, um empreendedor, embora jovem, uma pessoa que já tem uma bagagem excelente, o meu amigo Rodrigo Coelho. Obrigado, Rodrigo, pela sua vinda aqui hoje. Eu que agradeço, Edmilson, a oportunidade e boa tarde para você e todos os telespectadores do seu programa. Obrigado, Rodrigo. Você, como algumas pessoas já sabem, muitas pessoas, né, já sabem, e outras que vão te conhecer hoje, você é engenheiro. Sim, sim. Rodrigo é também professor universitário, Isso. Engenheiro civil, engenheiro da segurança do trabalho. Isso. E agora é mestrando. Estou concluindo o mestrado em engenharia mecânica. Engenharia mecânica, justamente ali para ser um profissional que entende Isso. Um pouco não, muito um pouquinho de muita tudo. coisa, né? É verdade, Na verdade, é verdade. muito, né? Porque verdade. faculdade de engenharia não é brincadeira. Tem que ter uma certa tendência, né? Porque para você ser engenheiro, você realmente tem que ter uma certa aptidão. Com certeza. Né? Muita coisa está relacionada, eu acredito, principalmente nos anos iniciais, né, da graduação. Mas, com certeza, são áreas que exigem individualmente uma dedicação específica, né? Com naquilo certeza. que você se dispõe a estudar, a se dedicar. Sim. E muitas pessoas gostariam de ter acesso também a esses campos do conhecimento que ainda são explorados por poucas pessoas. A gente sabe que não é fácil você fazer um curso de engenharia. Muitas pessoas, eu acredito, que te perguntam na rua como você conseguiu, certeza. como você chegou lá. Verdade. Com certeza deve ser muito gratificante para você hoje falar da sua formação, falar da sua área de trabalho. E você pode falar um pouco hoje sobre isso com a gente? Claro que sim, obrigado pelas palavras, Edmilson. Muito obrigado isso aí, mesmo. Rodrigo. Para mim não foi muito fácil, né? Porque eu, antes de iniciar a faculdade de engenharia, eu trabalhava como motoboy, né? Mas eu sempre tive um sonho de ser engenheiro e, graças a Deus, hoje eu consegui, né? Então eu iniciei na faculdade em 2007, né? Em 2007, e de lá eu vim galgando. Me formei em engenheiro civil, depois eu me formei em engenheiro de segurança do trabalho, fiz uma outra pós em São Paulo, em engenharia de concreto armado, que no caso é a disciplina que eu leciono na universidade, né? Estruturas de concreto armado e teoria das estruturas, bem como materiais de construção civil. Então foram praticamente 10 anos estudando, né? Não foi de um dia para o outro, né? Foram 10 anos e agora eu estou em fase de qualificação do mestrado, estudo para poder agregar, né? E eu acredito, minha mulher até falou com a minha mulher, né? Que eu acho que eu não vou parar de estudar. Eu adoro estudar, então me deixa feliz, eu passo horas estudando e nem percebo. Com certeza, Rodrigo. Você é uma pessoa entusiasmada. Todo mundo que conversa com você já percebe o seu entusiasmo. Sim. E o fato de você ser muito jovem assusta muitas vezes o seu aluno, o seu cliente? Assusta muito, porque às vezes eu em conversas com um cliente no telefone, inclusive recentemente eu fechei um trabalho e esse cliente ele é de uma outra cidade. Então eu conversei muito com ele por telefone, né? Conversei, ele fica no interior de São Paulo, mais ou menos uns 400 quilômetros daqui. E quando nós marcamos a reunião para fechar, quando eu cheguei na sala de reunião, eu viajei 400 quilômetros lá para fechar, deu tudo certo. Eu entrei na mesa de reunião, ele falou, cadê o engenheiro, Rodrigo? Mas porque também é muito jovem, inclusive eu até deixei um pouco a minha barba crescer para ver se dá não digo uma envelhecida, mas mostra um pouquinho mais, deixa um ar de um pouco mais responsável, né? Porque às vezes o pessoal olha você com um cara meio de menino, não acredita que você tem tanto potencial, né? Para desenvolver um projeto de estrutura de concreto armado, ou até mesmo um outro tipo de projeto de engenharia, né? Então, eles têm... Isso é jamais da nossa sociedade, né? Sim. Eles acabam não vinculando uma pessoa muito responsável com uma pessoa jovem. Né? Isso que são estereótipos da sociedade. Isso, mas já está mudando, já está mudando, né? Vi de você, hoje se levanta uma nova geração, né? De profissionais que já estão há 10 anos estudando, que hoje têm seus 30 anos, de 25 a 30 anos, que cada vez mais vêm se fincando no mercado, né? Eu não sou engenheiro, mas como advogado, como vários médicos, enfim, toda a área profissional hoje se levantou uma nova geração, né? Com certeza, isso é fruto de um investimento em qualificação que as pessoas estão fazendo em si próprias.
que antes não era tido por grande parte da população como importante, né? Somente os filhos de donos de terras, de grandes empresários que tinham esse investimento maciço Com certeza. Em educação. E hoje a gente percebe essa mudança da cultura da sociedade, até as pessoas mais simples já entendem que através da educação a gente vai conseguir transformar a vida dela, a vida das pessoas que a cercam, da sociedade. E esse é um pensamento que amadurece a sociedade, com certeza. Não tem saída, né? A saída realmente, a única saída é o estudo, né? Porque quando você lê, quando você se dedica a algo que você gosta, você acaba conhecendo outras pessoas, outros mundos, e você desperta para as coisas, né? Hoje eu vivo um mundo totalmente diferente do que eu vivia, né? Tem pessoas que hoje vão assistir esse programa e vão falar, caramba, o Rodrigo é engenheiro civil, nem me viu, né? Vai passar, poxa, vai olhar assim e vai falar, olha, parece que foi ontem que ele estava entregando pizza aqui na minha casa, né? Mas não foi ontem, passaram-se 10 anos já. Passaram-se 10 anos, muito estudo, estudei bastante, fiz muito investimento, eu continuo fazendo investimento em mim, na minha vida acadêmica. Isso até deixo de conselho para quem puder fazer investimento em vida acadêmica, é muito bom. Você estudar, você ter como aprender para futuramente passar isso para outras pessoas é muito bom, né? É isso aí, Rodrigo. E a nossa ideia aqui no programa Canal do Empreendedor é trazer exemplos de pessoas que têm uma atuação diferenciada, que têm um perfil diferenciado, uma atuação empreendedora, que tenham essa capacidade de passar para as outras pessoas essa ideia de que se a gente aderir a esse projeto, ter realmente boas práticas, tanto na sua vida acadêmica, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, porque se você não é um bom filho, um bom irmão, você provavelmente vai ser um bom profissional. Isso tudo se ramifica para todos os setores. Então, isso se ramifica, com certeza. E a gente procura aqui trazer esses valores para a nossa sociedade, principalmente para os jovens aqui do Guarujá, de Vicente Carvalho, que buscam oportunidades. A gente sabe que hoje o mercado de trabalho está desaquecido. Sim. E isso demanda que a gente se esforce ainda mais para se qualificar, para passar nessa peneira aí que é feita hoje. Mas eu ainda penso que o mercado ele ainda vai melhorar. Acho que eu sou muito otimista, porque 2016 é um mercado de trabalho, principalmente o da construção civil, que eu posso falar, ele está se adaptando, né? Porque os imóveis, as construções que antes eram de nível classe A, já estão deixando de existir. Então, assim, as construtoras hoje estão procurando fazer mais imóveis para classe C e D. Então, você pega imóveis na faixa de 600, 700 mil, você acaba não conseguindo vender. Mas, então, para o pessoal que está preocupado, que está começando a faculdade agora, eu acredito que isso vai melhorar, porque os imóveis de até 200 mil, eles vendem muito rápido, né, Edmilson? Então, a tendência agora é uma readaptação no mercado, uma adaptação, no caso, né? As construtoras vão se adaptar e o mercado vai continuar a crescer de novo. Eu acredito nisso. Com certeza. Rodrigo, hoje você fala com bastante propriedade sobre o mercado de imóveis, da construção civil. Sim. Mas você me falou que antigamente você se preocupava, enfim, em reunir essas condições para que você chegasse onde você chegou hoje. O que te motivou mais e o que te levou para essa área? Você gostava muito de exatas? Claro, eu sempre tive uma aptidão por matemática. Matemática e física era algo que eu gostava de estudar. Na realidade, eu tive uma certa experiência, assim, eu servi o Exército Brasileiro e chegando lá, quem serve o Exército Brasileiro sabe, né? Eu pensei que fosse pular de paraquedas e acabei indo pulando de paraquedas, né? Uhum. Aí participei de tropa, essas coisas, eu falei, caramba, eu preciso estudar, porque lá eu via o pessoal estudando muito, né? Os oficiais, os sargentos, e eu realmente vi que eu estava ficando para trás. Foi quando eu comecei realmente a me dedicar cada vez mais estudando. Então, quando eu iniciei a faculdade de engenharia civil, eu apenas subi o primeiro degrau, eu não tinha certeza se eu ia me formar em engenheiro. Até porque, quando eu comecei, eu costumo dizer que eu peguei o início do boom econômico da construção civil e já peguei o final, né? Mas então eu consegui viver, eu consegui fazer estágios, eu consegui pagar minha universidade todinha, trabalhando na construção civil, trabalhando como estagiário, depois fui auxiliar técnico, depois fui exercer a função de engenheiro civil em obras. Então eu tive essa oportunidade, mas agora devido a esse mercado desaquecer um pouco, o pessoal está tendo uma grande dificuldade em conseguir um bom estágio, mas eu acredito que ainda assim, como eu falei, eu sou muito otimista. O mercado ele vai melhorar, né? Ele vai melhorar. Então quando eu subi no primeiro degrau, que eu iniciei a faculdade, eu senti muita dificuldade, porque eu já vinha sem estudar há muito tempo
e muitos professores não acreditavam em mim. Eu já cheguei a ouvir de professor falar assim para mim que eu não tinha condição de me formar engenheiro. E essa professora, uma professora, né? Essa professora hoje, todo aluno que entra na universidade ouve falar de mim, sem saber o que eu sou. Eu sou uma lenda lá, porque eu passei na disciplina dela com a melhor nota, isso porque eu não tinha condições, né? E ela falava assim, olha, se o Rodrigo passar na minha matéria, todo mundo tem que passar. É verdade, hoje você se destacou. Me destaquei, isso foi no início do curso, né? Aí depois também, no decorrer do curso, já fui me adaptando melhor, tanto que quando eu me formei em 2011, né, quando eu me formei em engenheiro civil, eu já conhecia todos os professores, inclusive eu ainda continuo na universidade porque o meu mestrado é lá, né? Então eu continuo conversando com muitos professores, eu fiz uma amizade muito grande, né? Eu sou muito dependente ainda dos meus professores, né? Porque eles me ensinaram para valer, né? Eu aprendi muito com eles e aprendo, né? Então assim, eu sou muito dependente ainda deles. Muitas das vezes quando eu faço um projeto, alguma coisa, eu ainda assim procuro o meu professor, a gente sempre conversa, almoça junto. Isso é muito bom, né? Com certeza. Agora, Rodrigo, você é um profissional que, tanto na área acadêmica quanto na área do profissional liberal, né, que a gente estava falando, claro. procura se qualificar e fazer um serviço melhor. Qual é o perfil profissional que você espera oferecer, o perfil profissional que você se espelha, que você gostaria de que a sua carreira seja pautada? Olha, Edmilson, eu não tenho... Assim, os meus espelhos são os meus professores, né? Então, eu me formei na Universidade de Santa Cecília e eu tive um professor lá, eu tenho um professor lá, que é o professor Paulo Orlando Damin, que eu converso muito com ele, né? Então, ele sempre me disse, olha, Rodrigo, a pergunta que você tem que fazer para você, como um profissional, se você está se sentindo bem, e não é onde você trabalha, né? É como você trabalha e quanto você tem de remuneração. Então, você tem que tentar unir os dois, né? Você tem que trabalhar bem, você tem que ser bem remunerado e se sentir bem. Então, isso é o que eu faço hoje. Eu consigo atender os meus clientes de forma satisfatória, eu consigo executar meus projetos nos prazos, eu consigo fazer todas as minhas parcerias comerciais de forma com que todas as pessoas que trabalham comigo se sintam realmente valorizados, né? Não é porque eu sou engenheiro ou você é um pedreiro ou um pintor que eu acho que eu sei mais que você, né? Pelo contrário, né? Uma pessoa como eu não poderia pensar dessa forma, não é verdade? Com certeza. Não poderia, né? Porque eu vim de todos, eu passei por quase não, todos os escalões da construção civil, não só da construção civil, mas eu também tive outros trabalhos, eu fui motorista de caminhão, então lá eu pude ver, eu trabalhei de madrugada, trabalhei de turno, então isso tudo agregou na minha conduta como profissional hoje para que eu pudesse ser hoje um profissional melhor, né? E respeitar, quer seja um pintor, um eletricista ou até mesmo um engenheiro, enfim, todos ali têm o seu lugar e seu papel na obra, né? Exatamente. E agora as suas metas, Rodrigo, para os próximos anos da sua carreira, para o que você espera conseguir, qual é o seu plano dentro da engenharia civil, dentro do campo acadêmico, claro. Qual é o seu objetivo, o seu sonho? Claro. Assim. Bom, agora a minha meta com certeza é concluir o meu mestrado, onde eu estou em fase de qualificação, porque algo que me veio, que me impressionou muito foi lecionar, né? Eu nunca tive esse desejo em ser professor e surgiu de repente, né? Cresceu junto como cresceu o engenheiro civil, né? Eu nunca imaginei que hoje eu fosse ser um engenheiro civil e morar, enfim, onde eu moro e ter um respeito como eu tenho hoje, mas então hoje eu sou professor na universidade, então eu estou gostando cada vez mais, Edmilson, da área acadêmica. Então eu acredito que futuramente, a minha ideia, não sei amanhã, né? As coisas mudam muito, né? Sim. Mas, em princípio, eu quero concluir esse mestrado e, quem sabe, fazer o mestrado. Minha mulher não vai gostar muito, né? Porque ela fala que eu já não fico em casa, né? Isso. E o mestrado já é bastante puxado, né? Exige muito dedicação, muito empenho, muita pesquisa. E, às vezes, como eu também trabalho durante o dia e de noite eu dou aula, e nas sextas-feiras o dia inteiro, e nos sábados o dia inteiro eu estou empenhado nas minhas pesquisas de mestrado, então, praticamente, não sobra muito tempo, né? Mas a gente sempre tenta flexibilizar. Então, realmente, a minha meta hoje realmente concluir meu mestrado e continuar na vida acadêmica. Isso aí, Rodrigo. A gente vai para o próximo bloco daqui a pouco. Você que está assistindo o canal do Empreendedor, não saia daí, até o próximo bloco. Meu nome é Augusto e estudo administração na UNAERP. Aqui vivo os melhores capítulos da minha vida. Portugal, foi lá que escolhi fazer a extensão internacional do meu curso. Eu sou a Priscila, do curso de engenharia.
Na UNAERP, as oportunidades são muitas. Eu escolhi o Reino Unido. Foi brilhante. A UNAERP me trouxe até aqui. E é por aqui que eu vou. UNAERP Guarujá. Consulte sobre provas agendadas. Inscreva-se. Está de volta ao programa Canal do Empreendedor. O programa que traz a você as melhores notícias e novidades com pessoas que são exemplo na nossa cidade e na nossa região. E hoje o nosso programa é um programa muito especial, conta com a presença do nosso amigo Rodrigo Coelho, engenheiro civil, professor universitário, uma pessoa que agrega muitos valores, conhecimentos, tanto os seus alunos, seus amigos, as pessoas que têm contato com ele, tanto pela sua história de vida, sua trajetória profissional e o sucesso que vem se tornando aí o engenheiro Rodrigo Coelho. Rodrigo, a gente conversava agora há pouco sobre a sua aptidão pelo campo acadêmico, Sim. Sua trajetória na área, a sua área de profissional liberal, na área da engenharia, e a gente conversava há um tempo atrás e até em outros encontros sobre a sua grande entrada aí na área política. Claro. Você é uma pessoa que é bem sucedido profissionalmente, é uma pessoa, um exemplo hoje na sociedade do Guarujá. Sim. E a gente precisa de exemplos da nossa política, na nossa cidade. Com certeza. Principalmente nesse momento difícil que o Guarujá, que o Estado, que o Brasil vive, em que a gente precisa ter representantes bem comprometidos, representantes sérios e que tenham a capacidade de gerenciar esse momento de crise que nós vivemos. E você, pelo seu preparo, pela sua vontade de fazer diferente, é uma pessoa muito bem cotada para assumir Sim. um cargo eletivo, seja no executivo, no legislativo, do município, do estado, a nível nacional. Você tem perfeitamente essas condições e eu gostaria de saber a sua opinião, a sua vontade. Olha, Edmilson, existem algumas propostas, enfim, para realmente eu concorrer a algum cargo no legislativo, né, no nosso legislativo da cidade, mas em princípio, no momento, eu estou focando mais realmente a minha vida profissional, até porque você só consegue ajudar alguém a partir do momento que você já se ajudou. Exatamente. Né? Então, eu vejo na nossa cidade pessoas que querem exercer algum cargo, mas você vê a vida dessa pessoa, você percebe que ainda ela não atingiu o mínimo, sabe, de consciência política e às vezes até mesmo de profissional. Então, assim, eu não acabei de casar, né? Eu acabei de casar. É verdade, fiquei sabendo. Eu acabei de casar, casou, então, né? Apesar que nunca beberei dessa água, né? Nunca beberei dessa água, mas com certeza, assim como eu, como você, que são jovens, a ideia é cada vez mais os jovens da nossa cidade se levantar politicamente na nossa cidade, né? Porque hoje a cidade ela vive um momento delicado, não só a cidade, mas o Brasil, né? Devido ao desaquecimento, né? Ou seja, a crise, inclusive agora recentemente uma notícia ruim para a nossa cidade, porque a Uzi Minas vai demitir em massa, uma demissão em massa, então muitos moradores, cidadãos aqui do nosso município trabalham, né, na Uzi Minas, então isso vai ser ruim diretamente para a cidade, né? Não vai ser algo bom, vai ser ruim. Com então, certeza, para a região inteira. Para a né? região inteira. E a nossa cidade também vai fazer parte disso, né? Nós Santos, tem muitos moradores aqui na nossa cidade que trabalham lá, né? Além do emprego, os materiais, né, que eram fornecidos para outras indústrias. Isso ferro mesmo. e Então, essa pergunta que você me fez realmente também já engloba tudo isso, porque neste momento é muito delicado você falar que vai fazer algo ou não vai fazer. É um momento de se pesquisar, principalmente para mim, né? Eu preciso primeiro analisar, eu preciso parar para ver se realmente vai valer a pena. Porque é muito trabalho, né, Edmilson? Não é fácil. Você hoje trabalhar com políticas públicas não é fácil, né? Quem acha que políticas públicas é apenas fazer política está muito enganado. E eu também não sou um cara muito político quando eu digo de políticas públicas, né? Provavelmente eu seria trucidado, né? Porque eu não sei fazer esses negócios de política, assim, né? Então, infelizmente as práticas ruins, elas... Infelizmente a gente não é habituado, não então, é eu sou profissional, eu tenho profissão, então se eu fosse um dia concorrer a algum cargo desse, seria realmente pelos meus méritos, fazer algo que realmente fosse agregar valores para a nossa cidade, para os nossos munícipes, né? Então essa realmente seria a minha ideia, né?
Não apenas lançar o nome por lançar, né? Mas existe uma possibilidade sim, né? Nunca diga nunca. Sim, né? legal. Então você que é aluno aí do professor Rodrigo, Nunca diga nunca, conhece né? cliente, já sabe que tem essa possibilidade. Claro, aí, claro. Se você quiser mesmo que ele entre nesse projeto, pressione-o aí em sala de aula, nos momentos que vocês nunca diga nunca, têm né? contato. É verdade. Com certeza fará a diferença, e até mesmo o que eu te falei, Rodrigo, da gente ter uma atuação partidária. Com certeza. Eu cobro muito das pessoas que vêm aqui ao programa, e até as que eu falo, né, aos telespectadores, Sim. da atuação partidária. É muito importante o cidadão de bem ele ser filiado a um partido político. Com certeza. Porque as grandes transformações, as grandes mudanças, o poder político que a sociedade exerce, que é da sociedade, ele é exercido constitucionalmente através dos partidos políticos, Com através certeza. dos mandatários, das Não pessoas tem que jeito. foram eleitas. Senão, qualquer pessoa poderia ser candidato sem partido político, o que é impossível. Não tem como, Então, é importante as pessoas se apropriarem dos partidos políticos Sim. e não deixarem para que eles sejam usados como massa de manobra, como Com certeza. são usados hoje. Hoje, os partidos eles são dominados, todos eles, por pequenos grupos que permanecem ali no seu reduto de poder, usam o partido como uma extensão do seu bem. Há anos. Décadas. E isso existe em todos os partidos, ao mesmo tempo que existem pessoas de bem. É verdade, é verdade. Então, qual é o remédio para a gente melhorar a política? Muita gente se pergunta, como vou fazer, vai votar? Será que se eu votar no candidato A ou no candidato B vai melhorar a política? Eu tenho a seguinte opinião, a política ela é uma grande engrenagem composta por várias pequenas peças, você entende mais essa área do que eu. Uma engrenagem. Mas sim. que uma só não vai resolver o problema. Não. Por mais que ela seja uma engrenagem grande, não vai resolver o problema. O problema vai ser resolvido quando a sociedade inteira mudar sua consciência, mudar sua Sim. cultura, passar a participar, mudar suas práticas, que a sociedade também tem práticas ruins, Com isso é um certeza. reflexo. Com Lá na certeza. frente, o político que está exercendo seu mandato, ele não veio de outro mundo, ele veio da sociedade. Sim. Ele é um reflexo da sociedade. Mas E a gente tem que ter essa noção. Eu penso que a nossa cidade de Guarujá, ela vem evoluindo muito nesse ponto, viu? Tanto que nós temos hoje um deputado federal, né? Sim, com Nós certeza. temos um deputado federal, nós tivemos deputados estaduais aí com um número de votos muito considerável, né? Isso não se via há anos, né? Na realidade, eu vi a Raifa sendo deputado estadual e agora o Marcelo, né? Sim. Que é deputado federal. Isso é muito bom para a cidade, não é verdade? Sim. Isso significa que o eleitor do Guarujá não simplesmente está votando por votar, né? Ele tem realmente um ideal. Então, ele conseguiu o ideal elegendo um deputado. Então, acredito que nessas próximas eleições aí, na nossa cidade, vão ser muito boas, né? Vão ter muitos candidatos que realmente que têm projetos na cidade, né? É isso aí, Rodrigo. E a gente tem que ter esse olhar, né, de continuidade. Se a gente está avançando para melhor, que a gente continue aí esses projetos. Eu tenho aqui vários elogios para fazer. Um deles é o plano de mobilidade urbana que está sendo construído agora. Até quero deixar aqui os parabéns para a diretora de trânsito, Kathleen, toda a equipe aí do governo que está empenhada em tirar do papel esse plano de mobilidade urbana, que vai resolver, vai pelo menos amenizar ou procurar caminhar no caminho de resolver os problemas de mobilidade, né? É muito triste quando a população, o cidadão perde 1, 2 horas, mais de 2, né, até no trânsito, ele perde qualidade de vida, ele perde a oportunidade de ganhar, aumentar sua renda, enfim, de ter acesso à cultura, a um bom livro, enfim, qualquer acesso à informação. Então, nessas pequenas coisas, a gente vai transformando a nossa cidade, a nossa sociedade. As políticas públicas são instrumentos dessa transformação. E só que eu acredito mais, não na mudança política, na mudança da sociedade. Enquanto a sociedade não mudar, a política não vai mudar, vai continuar igual. Isso vai sempre. Podem acontecer diversas verdade. reformas e outras reformas e não vai mudar, o sistema vai mudar, só que os entes que vão compor esse sistema não vão mudar. Hoje eu vejo isso, viu, Edmilson? Hoje eu na universidade, eu percebo isso que você está falando, né? Se a mudança não partir de cada um, fica difícil, né? Exatamente. Então, às vezes eu trabalhando na universidade, dando aula, eu falo, caramba, o pessoal tem que se interessar um pouco mais, né? Tem que se interessar um pouco mais. Porque se você não se interessar, você vai ser comandado por pessoas que se interessaram. Quer essa pessoa seja um profissional ou não. Quer essa pessoa não tenha uma formação ou não, você vai ser comandado por ela. Então, a ideia, você vai ter que, sim, uma hora ou outra, se identificar e cada vez mais cobrar, né? Que por mais que você não goste de política ou você não
não se adapta, mas você tem que, né, eu costumo dizer que o americano é uma prova disso, real disso, né? Dia de eleição, ele sai da sua casa sem ter o voto obrigatório e sai com o número, sai motivado para valer e mudar a situação que ele se encontra. Sim. Né? Então, hoje no Brasil, se fosse dessa forma, eu não sei se existiria... Fosse até um desafio, né? Um desafio a quem está nos assistindo. É difícil, você se né? lembra em quem você votou para deputado estadual, federal e senador nas últimas eleições? Ano passado. Se lembra? No ano passado. Ano passado. Foi recente. Foi ano passado, Provavelmente você não está lembrado. Provavelmente. E acontece isso conosco, acontece... Porque a gente não dá tanta importância para essas decisões. Será que... O que mudou na minha vida eu ter eleito votado num senador, num deputado federal, estadual? Às vezes a gente não tem noção desses efeitos, mas a gente está sentindo agora no bolso esses efeitos. Está sentindo agora no bolso. Porque às vezes você acha que o seu voto não faz a diferença, mas faz muita diferença, né? Porque a sua verdade de voto é a sua verdade, que é diferente da minha. Então, se eu tenho um candidato X, isso não quer dizer que o seu é Y, a gente vai divergir por isso. Cada um tem a sua opinião e a sua verdade, né? Por isso que a eleição é democrática, né? E vale ressaltar isso, né, Edmilson? Que a gente tirando como parâmetro um país de primeiro mundo como os norte-americanos, seria muito bonito. Seria um sonho o brasileiro sair da sua casa. Isso. Seria um sonho, né? Seria um sonho, né? Seria um sonho. Seria um sonho sair da sua casa e falar, não, hoje eu vou fazer a diferença. Vai muito relacionado. Hoje ele faz a diferença pagando a multa por não ter votado. Isso, exatamente. Mas tem a ver muito com mas o tá mudando. mudando. Eu acredito que isso vai mudar. Vai existir um dia que o Brasil ele vai... o Brasil, quando eu digo brasileiro, o brasileiro que hoje ele é, assim como eu um dia fui, inclusive eu continuo sendo, né? Mas assim, eu sou muito humilde, mas eu acredito um dia que o brasileiro, ele vai se livrar, cara, da ignorância e vai passar a pensar por si próprio. E aí sim, nós vamos ter um país melhor. Com certeza. Entendeu? Vai pensar por si próprio. Aí você não vai ter núcleos de massa de manobra. E aí nós vamos ter um país mais igualitário. Então você pode ter, eu posso ter. Então se hoje eu moro num bairro bom, você também pode morar. Todo mundo tem direito a cinema, a livro, a um carro bom. Então eu fico vendo às vezes os meus amigos de infância que não tiveram a mesma oportunidade que eu, às vezes até tiveram, não souberam aproveitar. Falam, poxa, eu gostaria que esse meu amigo estivesse junto comigo hoje, nos mesmos locais que eu vou, mas infelizmente o poder econômico ele acaba segregando automaticamente, né? Você não consegue. Você não consegue, então isso é ruim. Então eu acredito que um dia nós brasileiros vamos nos libertar disso. Com certeza, Rodrigo. Achei muito legal a nossa pauta de hoje. Legal. Muito importante, né? Está relacionado à engenharia política, a gente com pode dizer assim, com certeza. Que regula as relações da sociedade, regula como a gente vai viver e conviver com os nossos, com as pessoas que nos cercam, com as pessoas que têm algum tipo de relação. É uma rede, né? Quando um não vai bem, o outro também não vai bem. É verdade. E a gente procura melhorar, como você falou, primeiro nos ajudar para depois ajudar as pessoas que estão ao nosso redor e assim, sucessivamente. Sucessivamente, é verdade. Sucessivamente. Rodrigo, obrigado pela sua entrevista eu que agradeço, hoje. Eu que agradeço. Foi muito legal bater esse papo com você. Eu acredito que todo mundo que está em casa também gostou da entrevista. Quem quiser te procurar, tanto para contato profissional, de repente alguma dica, alguma orientação que você possa dar para algum estudante que ficou motivado aí com a sua entrevista, qual é o contato seu? Você pode ligar no telefone 13 996 14 6754 e pelo e-mail rodrigo.sbeng@hotmail.com. E eu queria deixar aqui um recado para o pessoal. Um recado que eu carrego comigo, que é uma máxima, é que você pode ter amigos mais ou menos, você pode ter uma família mais ou menos, um carro mais ou menos, mas você nunca pode deixar de acreditar mais ou menos. Você tem que sempre acreditar em você, que você pode fazer a diferença, que você pode fazer a diferença, nem que seja na vida de uma pessoa, ou enfim, acredite em você, que eu tenho certeza que você vai conquistar os seus objetivos. É isso aí, Rodrigo. Obrigado. Quero também agradecer, Rodrigo, ao seu sócio, Caio Felipe Torquato de Lima, engenheiro civil. Isso. E segurança do trabalho também. Está aqui segurança do trabalho também. Isso. Está presente aí conosco no estúdio. Veio prestigiar e já está convidado aqui para dar uma entrevista para nós da próxima vez. Obrigado. E a você que assistiu o programa Canal do Empreendedor, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua parceria de sempre e até o próximo programa.